Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Onde aqui a gente olha todo o texto e contexto de cada capítulo da Bíblia Sagrada. Hoje Josué capítulo 8, parte 1, episódio de número 901, 11ª temporada, 11º livro da Bíblia, capítulo por capítulo. Estamos vendo o livro de Josué. Tem sido uma caminhada, uma jornada de muito aprendizado. Deus abençoe grandemente sua vida, você que tem chegado aí, você que tem feito um bom proveito desse trabalho, que é feito com todo carinho para edificar sua vida, transformar seu coraçãozinho, renovar você pelo poder do Espírito de Deus e pelo poder da palavra de Deus. O versículo 1 e 2 do capítulo 8, meu convite para você, escute os outros episódios, tá bom? Leia o capítulo 8 da Bíblia, vem para cá, convida mais gente e vamos seguir junto nessa jornada. Escute os outros livros também, tá bem legal. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, comecinho ali da igreja primitiva. Também o Pentateuco, os livros ali, os 5 livros, primeiros livros da Bíblia, Torá hebraica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E agora a gente está em Josué, que é a tomada de Canaã, Josué que substitui Moisés e vem da continuidade a um grande trabalho da tomada da terra prometida. O versículo 2 do capítulo 8 diz assim: O Senhor disse a Josué, não tenha medo, nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Verso 2, você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Meus queridos, veja que frequentemente as escrituras descrevem a vida cristã como uma guerra. Nós devemos guerrear contra o mal em nós mesmos e ao nosso redor. Na administração de nossas forças para o conflito, nós podemos encontrar conforto e diretrizes na narrativa que nós temos diante de nós. Ela não foi registrada por um simples acaso. Ela mostra como Deus cumpre a sua palavra, avançando com o seu povo, conquistando e para conquistar. A sua presença, ela fortalece os fracos e dá sabedoria aos simples. Nós vemos aqui os preparativos para a batalha, que era abandonar o pecado conhecido, e isso poderia nos levar a esperar o favor de Deus. Enquanto o roubo de Acã contaminava os israelitas, não havia esperança de vencer a batalha. Os soldados da cruz não devem se envolver com os assuntos dessa vida, segundo Timóteo 2,4. Aqueles que devem portar os vasos do Senhor devem estar puros. Com o pecado purificado, a luz da face de Deus brilhou novamente sobre o seu povo. E a gente vê aqui claramente o seu encorajamento para Josué. Não temas, foi o que ressoou nos seus ouvidos. Sem Deus, estamos sem esperança, desamparados e perdidos. Mas quando Ele é a nossa luz e salvação, a quem temeremos? Avancemos com a luta e com coragem. Segundo, toda a nossa força deve ser empregada na batalha. Os israelitas, eles estavam tão confiantes que consideraram 3.000 homens suficientes para conquistar o local. Desta vez,
Não devemos demonstrar nenhuma segurança imprudente. Uma segunda derrota ela seria desastrosa. Todo o povo deve atacar Ai. Isto é, uma força plenamente representativa, em contraste com os poucos que anteriormente realizaram o ataque. Nós vemos a ajuda do Todo-Poderoso aqui, mas ela não nos exime da necessidade de nos mobilizarmos, como diz 2 Samuel 5:24. E o que fizermos, nós devemos fazer com toda a nossa força. Aquele que sempre reserva seu poder para alguma ocasião futura, ele se tornará fraco. E quando finalmente tentar um esforço árduo, descobrirá sua fraqueza. Não devemos também subestimar a força do inimigo. A nossa luta é contra principados, potestades, governantes e príncipes, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, vistamos, como Paulo escreveu a Efésios, toda a armadura de Deus. Terceiro, a prudência como ingrediente na guerra cristã. Um destacamento foi designado para ficar de emboscada. Diversas razões tornam provável que os versículos 9 e 12 se refiram à mesma emboscada, composta por 5.000 homens. Veja em 1 Samuel 16:2, onde a adoção de um pretexto justo foi usado para evitar derramamento de sangue. Sim, foi proposto pelo Senhor. Não deve haver falsidade ou engano praticados, mas é permitido ser astuto como a serpente e tentar levar os homens à verdade. Táticas cristãs, elas são permitidas, sem que se deva alegar a bondade do fim como justificativa para os meios empregados. O nosso capitão, ele exige que usemos tanto nossa discrição quanto a nossa bravura. O sucesso temporário, ele cega os praticantes do mal. Josué sabia muito bem que o inimigo exclamaria triunfante: eles fogem de nós como da primeira vez, e correria para a sua ruína. A falsa segurança é a ruína dos inimigos de Deus. Por um tempo eles podem prosperar e se encher de esperança e orgulho, mas considere o seu fim. Como são lançados na desolação num instante. Que palavras podem descrever a ilusão daqueles que lutam contra Deus? Outro ponto importante. A fidelidade aos mandamentos de Deus garante o triunfo do cristão. A enfática afirmação, eis que vos ordenei, lembrou às tropas o seu dever e a obediência como elemento essencial para o sucesso. Todas as ordens elas foram fielmente executadas e a vitória coroou as suas armas. Se pretendermos ter mais sabedoria do que o nosso capitão, ou pensarmos que a adesão fragmentada aos preceitos será suficiente, a batalha poderá ser do Senhor, mas não será nossa. Somente o estudo constante do nosso manual de guerra e a firme determinação de observar as suas instruções podem garantir-nos a vitória. Os nossos ouvidos, eles devem estar atentos aos sinais, e para onde formos enviados, nós devemos ir. Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 13, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Esses textos devem ser ponderados e colocados em prática. Josué 8,19, nós vemos essa tentativa que ocorreu novamente. Assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo eles a capturaram e a incendiaram. Veja, então aqui havia algumas coisas que Josué e Israel precisavam aprender. Por exemplo, não desprezar um inimigo.
Conquistar inimigos valentes, assim como os tímidos, não agir por sugestão, mesmo dos capitães mais sábios, sem antes consultar a Deus. Que a vitória sem pureza ela era impossível. Aqui exultante com sucesso em Jericó. Josué não pede o conselho de Deus que teria proibido qualquer movimento até que a mancha de Acã fosse removida, e envia apenas alguns para realizar uma tarefa que exigia uma força muito maior. E Deus misericordiosamente permite que ele cometa um fracasso em uma escala facilmente recuperável, evitando assim um fracasso por erros semelhantes que, dada a sua magnitude, poderia ter sido irreparável. Veja, em quase todos os casos de fracasso, a grande causa é que havia algumas coisas cujo aprendizado era essencial, mas que não havíamos alcançado. Não tínhamos a dimensão dos obstáculos a serem superados, o conhecimento de nossas próprias fraquezas, a familiaridade com os métodos pelos quais o resultado desejado poderia ser alcançado. E a arte da vida, ela consiste, muito simplesmente, em transformar esses fracassos em algo positivo. É praticamente impossível evitá-los. Uma criança, ela não aprende a andar sem alguns tropeços. E nós somos apenas filhos de um crescimento maior, que aprendemos melhorando com nossos fracassos. O homem mais sábio não é aquele que comete menos fracassos, mas aquele que transforma os fracassos, os erros que comete, da melhor maneira possível, dedicando-se a aprender com eles. Um fracasso, ele pode ser um mestre, capaz de ensinar a arte do sucesso melhor do que qualquer outra pessoa. Não desista, então, por ter falhado uma vez como o povo de Israel, ou mesmo várias vezes. Fracassos nunca são perdas totais. Josué, ele aprendeu com o primeiro fracasso a santificar o povo, a consultar a Deus, a seguir o seu caminho e a enviar uma força maior. Quando ele tentou novamente, ele conquistou a cidade de Ai sem a menor dificuldade. Moisés, ele falhou em sua primeira tentativa de levantar Israel contra seus opressores. Ele pretendia fazê-lo com a força de seu entusiasmo juvenil e esperava ser aclamado como juiz ou um libertador. Ele falhou. Foi rejeitado por Israel, teve que se tornar um fugitivo do faraó. Mas em seu segundo esforço, agindo agora sob o comando de Deus, à sua maneira e com o seu apoio, ele obteve sucesso na grande emancipação do povo. Israel também falhou na sua primeira tentativa de entrar na terra prometida por causa do medo, da falta de fé. Mas corrigindo essas falhas, sua segunda tentativa foi bem sucedida. Os discípulos falharam em expulsar o demônio da criança e aprenderam a necessidade de uma compaixão mais profunda, de oração, jejum. E os seus esforços seguintes foram coroados com um completo sucesso. Marcos fracassou em sua primeira tentativa missionária, deixando Paulo e Silas para prosseguirem sozinhos. Mas a oração, a humildade reverenciaram o fracasso, de modo que ele se tornou um companheiro muito mais fiel de Paulo nas dores e perigos do seu último aprisionamento. Pedro falhou em sua primeira tentativa de confessar seu mestre entre seus inimigos. Mas aprendendo com o fracasso, a humildade, a oração, ele viveu para se redimir grandiosamente. Assim é, meus queridos, em todas as áreas da vida. Grandes inventores raramente descobrem seus grandes segredos na primeira tentativa de alcançar o seu objetivo.
A história de quase todas as grandes invenções é a de fracassos bem aprimorados. Os primeiros esforços dos poetas nem sempre prometem o que terão posteriormente. O mesmo ocorre em todas as áreas da vida cristã. Se você falhar em sua tentativa de confessar Cristo, tente novamente. E o sucesso virá com a maior sinceridade e humildade de sua segunda tentativa. Se você fizer uma resolução e a quebrar, tente novamente, com mais oração, e a segunda tentativa será bem-sucedida. Se você se esforçar para fazer o bem, mas sua mão de aprendiz falhar e a vergonha o consumir, o próximo esforço que fizer, em menor escala, talvez com mais sabedoria, modéstia e sinceridade, será um sucesso abençoado. E se não for apenas um, mas vários esforços que falharam, e a própria vida parecer um longo contratempo e um esforço infrutífero, não se desespere. Meus queridos, a vitória de Israel em Ai não foi fruto de estratégia apenas, mas de santidade, obediência e dependência de Deus. O fracasso anterior ensinou o que o sucesso não ensinaria. Sem pureza não há conquista. Sem consulta ao Senhor não há direção. Sem humildade não há permanência na vitória. Deus transforma quedas em escola, erros em amadurecimento e derrotas em preparação para triunfos maiores. Se o fracasso foi permitido, não seria ele também parte do cuidado de Deus? Se a derrota nos ensina a depender mais do Senhor, ela ainda pode ser chamada de derrota? Tudo isso é importante a gente refletir e pensar enquanto finalizamos mais esse episódio em oração, na presença de Deus. Você consegue, comigo, fechar os seus olhos, buscar um local calmo e tranquilo, se possível, para a gente falar com Deus, não somente em pensamento. Vamos juntos ligar no céu, ligar na terra, será ligado no céu, e Deus vai abençoando nossas vidas. Senhor Deus, ensina-nos a aprender com nossos fracassos. Purifica nosso coração, alinha-nos à Tua vontade e dá-nos coragem para tentar novamente sob a Tua direção. Que cada batalha seja travada em obediência. Que cada estratégia seja guiada pela Tua voz. E cada vitória dedicada à Tua glória, ao Teu nome, ao Teu poder. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse episódio, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.